Aqui quem fala é o professor Luciano. Vamos estudar circuitos sequenciais. Comparar o que é um circuito combinacional do sequencial, o efeito memória. O sinal de clock, estudar os letis. Estudar os flip-flops. Vamos entender qual a diferença dos circuitos combinacionais e dos sequenciais. Um circuito lógico combinacional é um tipo de circuito digital onde a saída em qualquer instante de tempo é determinada exclusivamente pelos valores atuais das entradas. Ele não possui elementos de memória. São construídos utilizando portas lógicas, como AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR e XNOR. Exemplos comuns de circuitos combinacionais incluem somadores, multiplexadores, decodificadores, codificadores multiplexadores. Circuitos lógicos sequenciais são tipos de circuitos digitais em que a saída depende não apenas dos valores atuais das entradas, mas também do estado anterior do sistema. Isso significa que eles têm elementos de memória que armazenam informações sobre o histórico das entradas passadas. O termo estado refere-se a uma configuração específica de valores armazenados nos elementos de memória do circuito. Introdução aos circuitos sequenciais. Saídas dependem das entradas atuais e das anteriores, que foram armazenadas em memória. Circuitos sequenciais são circuitos digitais, nos quais a saída atual depende não somente das entradas nesse instante t, mas também dos valores dessas entradas em instantes passados. Esses circuitos têm memória, ou seja, eles se lembram dessas entradas passadas. Introdução aos circuitos sequenciais. Saídas dependem das entradas atuais e das anteriores, que foram armazenadas em memória. O circuito lógico sequencial constrói o futuro e armazena o passado em memória. Se possui memória, é necessário ter uma noção de tempo e preservá-la ao longo de sua operação. Para estabelecer essa noção de tempo, é preciso de um relógio. Qualquer movimento periódico pode desempenhar esse papel. Um circuito oscilador, por exemplo, funciona como um relógio para o sistema. Existem circuitos sequenciais síncronos, que dependem do sinal de clock. O sinal de clock é uma onda quadrada periódica composta de valor alto e outro baixo de mesma largura. Efeito memória. Depende de realimentação. A realimentação consiste em enviar nível lógico da saída da porta lógica para uma das entradas. Veja na figura que o sinal da porta lógica OR tem a saída realimentada para a entrada. Quando a chave for para nível 1, a saída vai para 1, que será realimentada para a entrada da porta. Quando a chave voltar para nível 0, a saída continuará em 1. Não tem como fazer a saída voltar a ter o nível lógico 0. Para ver memória, é necessária uma quantidade física universal importante, o tempo. A memória é informação relacionada ao tempo passado. Sinal de clock, relógio em português, normalmente é usado o termo em inglês. É um pulso periódico utilizado para sincronizar operações em circuitos digitais sequenciais síncronos. Ele funciona como um ritmo que determina quando os componentes do circuito devem atualizar seu estado ou realizar uma operação. Sinal de clock é composto por uma onda quadrada, alternando entre dois níveis, um nível baixo, 0, e um nível alto, 1. Cada ciclo de clock é composto por uma transição do nível baixo para o alto, borda de subida ou positiva, e de volta para o nível baixo, borda de descida ou negativa. As transições do clock são utilizadas para ativar a atualização de elementos de memória. A entrada de clock no flip-flop geralmente denominada de CLK, CK ou CP, Clock Pulse. Circuito sequencial assíncrono,
as alterações nas saídas se dão em qualquer instante. Circuitos sequenciais assíncronos são habilitados por níveis lógicos 0 ou 1, na entrada enable, em. Se a entrada enable recebe o comando de habilitar, as mudanças nas outras entradas, I1 ou I2, podem alterar o estado das saídas que barra do circuito sequencial. A entrada em enable se habilita em 0, possui uma circunferência ou uma barra subscrita. Em circuitos sequenciais síncronos, as alterações nas saídas ocorrem em instantes específicos, sincronizados com um sinal de controle especial chamado relógio ou clock. A sincronização das saídas é feita pelas transições ou borda de subida, positiva, ou descida, negativa, do sinal de clock. Portanto, a saída é sincronizada pelo sinal de clock.